Mano, esse protagonista acabou sendo expulso como mago da corte e foi se inscrever numa guilda de aventureiro junto com a sua amiga, mas a mulher disse pra ele que iria demorar um pouco, então a sua amiga deu uma ideia pra ele de enfrentar alguns monstros porque ele deve estar enferrujado. E quando os dois começam a enfrentar alguns monstros bem fracos, de repente aparece uma criatura enorme. E com apenas um golpe o protagonista conseguiu vencer aquela criatura. E pra comemorar aquela vitória os dois saíram para beber, mas a garota acabou bebendo tanto que ficou bêbada. Mas de repente acaba aparecendo um cara nas costas do protagonista e fala que conhece ele, que ele era um mago da corte. Mas o protagonista começa a ignorar ele, o cara fica puto e tenta dar uma garrafada no protagonista, mas ele usa uma magia de escudo e consegue se defender. E com barulho, a sua amiga que tava bêbada acabou abrindo os olhos e fala que conhece aquele cara, que ele é o chefe da guilda. E o chefe da guilda fala pro protagonista que está com a permissão para ele se tornar um aventureiro bem nas suas mãos, mas ele só vai entregar se ele aceitar um duelo contra ele. E o protagonista acaba aceitando o desafio dele e os dois vão pra debaixo da guilda onde tem uma arena para eles lutar. E quando a luta começa, o cara usa algum tipo de magia de aprimoramento e fica muito rápido, e quando ele dá um soco no protagonista ele consegue se defender, mas aquele escudo acabou trincando e o impacto foi tão forte que jogou o protagonista de costas na parede. O protagonista começa a pensar que tipo de magia ele tem que usar, mas ele acaba se lembrando e fala que ele não é mais um mago da corte, que agora ele vai lutar com tudo e faz a sua varinha se tornar uma espada. O chefe da guilda fica muito empolgado e fala pro protagonista que é pra ele ir com tudo então, e vai usar aquele mesmo golpe que ele usou antes, mas o protagonista usa um raio e consegue paralisar ele, e dá um golpe com a sua espada, e o líder da guilda fala que vai levar isso a sério também e invoca duas manoplas na sua mão. E aquelas manoplas que o líder da guilda está usando é tão roubada que enquanto o adversário não dá nenhum dano nele, ele fica se recuperando. O protagonista fala pra ele que não vai deixar ele se recuperar, e depois de um longo tempo os dois estavam lutando, a varinha do protagonista acabou quebrando e ele chegou no seu limite e desmaiou. E de repente aparece um amigo do protagonista e começa a zoar o chefe da guilda falando que ainda deu trabalho pra ele. Mas esses amigos do protagonista também não são qualquer um e se formaram na escola de magia junto com ele e foram os 4 melhores da turma, mas o protagonista foi o primeiro. Depois de ter se formado, eles começaram a discutir sobre o que vão fazer agora e todos eles ficou falando que é melhor se tornar um aventureiro, que qualquer equipe eles vão ser o melhor, mas o protagonista fala que não quer se tornar um aventureiro, que na verdade ele quer ser um mago da corte. E quando a cena volta, o protagonista ainda está desacordado e a garota começa a contar pro outro cara tudo que aconteceu com ele. Quando o amigo do protagonista escuta isso, ele fica muito bravo, porque fala que aquele príncipe se aproveitou dele, que fez ele aprender magia de suporte, que era uma coisa que nem era bom, que ele é bom só em magia de ataque e usar a espada. Quando o protagonista acorda, ele fala pro protagonista se recuperar bem, porque eles vão invadir aquele reino e acabar com aquele príncipe. Mas o protagonista fala pro seu amigo que é melhor eles não fazer isso, que o melhor jeito de fazer aquele príncipe pagar é todos eles se esforçarem e se tornarem os maiores aventureiros do mundo. E seu amigo fala que com ele no time, com certeza eles vão se tornar os melhores.